Olá, eu me chamo Vera, sou colaboradora do Centro Espírita Luzes do Caminho em Porto Alegre e estamos aqui mais uma vez agradecendo essa oportunidade das reflexões, porque sempre estamos aprendendo, né? Ficando sempre estudando junto do Evangelho, aplicando esse Evangelho no dia a dia, e aí a gente vai tentando, né, fazendo aquele exercício, né? O verdadeiro espírita está sempre imbuído na sua busca de melhorar. Esse esforço que nós fazemos é muito importante, né? Então, em busca disso, agradecendo a todos os trabalhadores do Luzes do Caminho pela oportunidade. E hoje vamos estar falando da prece, da oração. Vamos estar falando de que maneira se faz uma prece, né? A duração de uma prece. Eu preciso ficar recluso num quarto, ficar sozinho para fazer uma prece? Eu posso fazer prece à distância? O que a ciência hoje já nos traz, né, de entendimento sobre a oração, sobre os efeitos benéficos na nossa saúde? Então, nós vamos fazer várias reflexões hoje com relação à prece e à eficácia da prece. Mas antes disso, aproveitando essa oportunidade, nós vamos estar iniciando com uma prece, né? Uma prece a todos, né? Uma prece que possa estar nos unindo em pensamento e aprendendo também a como fazer uma prece. Essa prece inicial é dedicada ao anjo, né? Ao anjo protetor, o espírito protetor, vamos falar assim, que é Ismael. Quem é Ismael? Ismael, segundo o nosso irmão espírito Humberto de Campos, né? Pelo livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ali Ismael foi convidado por Jesus, né? Lá desde o início, né, da nova terra, né, do Brasil, ele foi convidado a implantar, né, o Evangelho nessa nova terra, no nosso Brasil, na pátria do Cruzeiro. Então Ismael governa juntamente com outros pleiades de espíritos, né, governando junto com Jesus o nosso Brasil. Então vou pedir licença, nós vamos ler, né, essa prece e juntos então em pensamento, né, vamos iniciar então a abertura dessas reflexões com essa prece. Hoje me reporto a vós, anjo tutelar do nosso Brasil. Recebestes do divino Rabi a incumbência de alçar ao alto a imagem da cruz. A essência do Evangelho, a emulação de nosso Mestre, traduzida em constelação do céu da pátria do Cruzeiro. A pandemia nos visita, conclamando as nações e a humanidade a uma reflexão, a uma pausa para a retomada de curso. Neste momento decisivo, sabemos que é necessário ouvir, enxergar o que está por trás dos acontecimentos. Olha por nós, Ismael. Rogo a tua intercessão junto a todos os espíritos de primeira ordem, tutores dos demais países do nosso planeta. Que a humanidade seja envolta num manto de paz e de esperança, de resignação e de fé. Somos filhos de Deus e um Pai não abandona seu rebento. Olha por nós, Ismael.
cuida deste Brasil, pátria do Evangelho. É chegar o momento de darmos o testemunho da confiança, que alimentará nós mesmos e as almas sedentas de irmãos de vários outros países. Somos coração e este faz verter ao corpo maior, que é o mundo, a seiva em sangue dos propósitos maiores do amor. Confiamos em ti, Ismael, que o verde das matas, o azul do oceano, rios e lagos, o solo bom em que tudo floresce e frutifica, seja esteio para alcançarmos pensamentos ao alto. Que nós sejamos celeiros para o mundo em atos de renúncia e resignação. Confiamos em ti, Ismael. Fostes designados para ser o zelador dos patrimônios imortais, dos valores que constituem a terra do cruzeiro. Que possamos colocar também sobre nossos braços, mobilizar os refúgios mais íntimos do nosso espírito, a cerrar fileira contigo, na sublime ação de acolhimento e consolo a todos que sofrem. Seja conosco, Ismael. Inspira-nos ações do bem, pois somos filhos diletos, embora sementes ainda, imperfeitas do nosso jardineiro, Jesus. Em nossa marcha, através dos tempos, enquanto nação, temos como brasileiros o dever de considerar o valor espiritual da nossa pátria e com nossas ações e movimentos chancelarmos a vocação desse grandioso destino. Seja conosco, Ismael, fazendo vigorar na terra do cruzeiro a doutrina de amor do Mestre Nazareno. Que assim seja. E assim, meus irmãos, nós vamos então agradecer a esse manto que foi colocado junto de nós, essa energia maravilhosa das orações, né? Que muitas vezes nós externamos como o nosso corpo fica, né, com aquela energia assim, aquele sentimento de leveza, aquela paz que nos traz, né? Muitas vezes nos emocionamos quando fazemos uma oração. Então isso que importa. E o que é uma prece? Qual a ação de uma prece? No que se fundamenta essa eficácia da prece, né? Porque a gente vai ver a diferença da eficiência e a eficácia. Toda prece tem valor? Qual o melhor tipo? Existe um melhor tipo de prece? E nós sabemos orar com perfeição? Tudo isso nós vamos estar, né, conversando e refletindo. Então, prece é um ato de comunicação do ser humano com o sagrado. É aquilo que nós falamos, é a nossa comunicação com o nosso Pai, com o universo, com Deus, com os nossos amigos da espiritualidade, aqueles que muitas vezes nós pedimos que intercedam por nós, né? Então, o que é a prece, a não ser uma conversa franca, um sentimento, trazermos o sentimento, o que nós temos de dúvida, o que nós queremos esclarecer, as soluções que muitas vezes, as escolhas que nós não sabemos. Então, muitas vezes, é nesses momentos em que nós vamos estar orando, né? Ou seja, conversando. E isso desde os primórdios, né, da existência, né, da existência dos seres, os seres se comunicam com o Criador, né? Inclusive, uma Joana de Ângeles
né? Joana de Cus, que é a mentora de Valdo Franco, ela coloca um apontamento dizendo que a prece, a oração, foi aquilo que Jesus nos deixou para nos comunicarmos. Jesus nos deu muitos exemplos dessa oração, dessa conversa com o Pai. Em várias passagens dentro do Evangelho nós temos, né, esse sentimento dessa oração, dessa conversa dele falando. Né? Mas lá no século XIX, Allan Kardec, né, ele vem nos trazer, ele vem descortinar, Allan Kardec, nos falando da fé raciocinada. Né, daquela oração, de pedirmos nas nossas orações aquilo dentro do nosso raciocínio, dentro do nosso entendimento. Então, muitas vezes, quando nós vamos ou agradecer até, né, ou pedir por nós ou por outras pessoas, nós temos que estar sempre pensando num raciocínio lógico. Nós não podemos achar que muitas vezes não fomos atendidos, porque muitas vezes estamos pedindo alguma coisa em que está fora de uma realidade. Né? Assim, Joana fala para nós que Jesus, né, através das preces, das orações e dos milagres que ele fez, na realidade é um entendimento que nós ainda não temos, né? Mas esses milagres estavam baseados nas leis naturais, né? Então, ao longo do conhecimento, e aí nós estamos falando da humanidade, o caminhar da humanidade, nós estamos falando de 100 anos, 200 anos, 500 anos, né? E muito mais, quem sabe, a humanidade vai estar entendendo muitas vezes esses milagres, que era o não conhecimento ainda de uma lei natural. Então, Jesus nos deixou esse canal aberto. E que nós possamos, então, estar sempre pensando nisso, né? De uma maneira racional. Isso Kardec nos trouxe. E está lá, dentro do Evangelho, no Livro dos Espíritos também, nos fazendo isso. Então, por meio, então, de um alívio, né, de uma dor, de um sofrimento, quando nós entramos e nos dirigimos à espiritualidade amiga, ao nosso Pai, né, nós vamos nos sentir aliviados, nós vamos nos sentir mais confiantes. Tá? Então, a prece, ela nos proporciona a alegria da compreensão, né, dos desígnios divinos de Deus. Então, que a gente possa saber que dentro disso nós temos que ter um entendimento dessa razão, né? Que muitas vezes quando a gente faz uma oração, a gente tem o equilíbrio, mas a gente precisa estar resignado e ter um entendimento, porque isso faz parte da nossa caminhada, né? Então, a ação da prece, a gente pode falar que ela é uma força, né? De uma energia, tá? De disposição para realizar algo. Então, é aquilo, a prece, a ação da prece é através do nosso pensamento, através da nossa vontade, né? Uma vez um repórter perguntou para a irmã Dulce se ela orava. Ela disse que sim, que ela conversava com Deus. E aí o repórter perguntou, e o que ele fala? Ela disse, ele não fala, ele só ouve. E sim, e tu, então, o que ele te fala? Ela disse, não, eu só ouço. Então, essa ação, essa energia através que nós todos estamos imersos, né? Do fluido cósmico universal, né? Que são ondas. E isso pelo espírito André Luiz, né? No mecanismo da mediunidade, André Luiz que trata das ondas, das percepções, então,
desse fluido cósmico universal, que nós emitimos, né, pensamentos e entramos em contato com os nossos semelhantes através desse canal, como se fosse o som, né? Nós ouvimos através da música, através do rádio, por exemplo, são ondas, né? Então essas ondas, a ação, ela é feita por essas ondas, através desse fluido cósmico universal. E conforme a intensidade do nosso pensamento, a intensidade do nosso sentimento, aquilo que nós estamos pedindo verdadeiramente, do fundo do nosso coração, essa expressão é boa, né? Do fundo do nosso coração, ela sim, né? Ela chega longe. Essa é a potência, a nossa vontade, então, é a potência dessa ação da prece, né? E a gente pode falar então de eficiência e a eficácia, né? Então, que a gente pode falar que a eficiência é aquilo que a gente faz bem feito, né? É aquilo que a gente fazer certo as coisas, né? Fazer muito bem feito. Mas a eficácia, ela consiste em fazer as coisas certas, ou seja, saber fazer as coisas certas, né? Ou seja, ter o entendimento da nossa caminhada e daquilo que nós pedimos. Muitas vezes nós estamos pedindo alguma coisa que a lei natural, né, não está dentro do nosso entendimento. E muitas vezes não acontece. E nós muitas vezes nos revoltamos com as situações, mas que faz parte, exatamente aquela situação difícil, fazendo parte da nossa caminhada evolutiva, daquilo que nós viemos aprender. E muitas vezes é nos afastando, né, de algum irmão que nós amamos, daqueles mais próximos, tá? Então, que é muito difícil. E na questão 663 do Livro dos Espíritos, eles falam que as preces que fazemos por nós mesmos podem modificar, então, a natureza das nossas provas e desviar o curso? Não. Mas Deus leva em conta a nossa resignação, aquilo que nós estamos falando, ter a eficácia da prece, né? Fazer aquilo sabendo que aquilo é o certo, por mais difícil que seja, mas a prece trazendo então para nós assim, ó, o nosso suporte, trazendo a esperança, né? A nossa fé. Então essa vontade, ela sim leva longe, né? Chega lá naquele caminho, naquele destino, e com certeza os amigos da espiritualidade estão sempre junto de nós, né? Nos auxiliando quando estamos, né, nesse canal junto com eles, né? Precisamos estar sempre ligados nesse canal. E lá no Evangelho diz que a gente pode levantar agradecendo, né? Que a gente possa dormir fazendo uma reflexão. Santo Agostinho sempre nos trouxe que a gente faça uma reflexão no nosso dia. E aquilo que a gente não conseguiu fazer, que a gente possa pensar de como fazer melhor, né? Ter a eficácia daquilo que que faz parte da nossa caminhada, tá? Então, a necessidade de orar, de que maneira a gente ora, precisamos, né, repetir palavras? Não precisamos repetir. Como nós falamos, a nossa prece é o nosso sentimento, aquilo que nós colocamos, né, de sentimento naquilo tudo que é muito importante. E falando sobre a religiosidade, então, e a fé raciocinada, né, que diz que a religião nos auxilia nisso, porque ela é uma espécie de fiscal da nossa consciência, né? Então, quando a gente está junto de uma egrégora de luz, né, que a gente está sempre se analisando a nossa moral, tudo aquilo que a gente possa se modificar. Então, por isso, né, unidos em pensamentos, como a gente fala,
e está sempre com o Evangelho, porque isso nos auxilia. E isso é a nossa comunicação, né, com o nosso Criador, com aquilo que nós precisamos assim estar cientes, né? Como Kardec diz, desvendando, tirando o véu. A nossa ciência, né? Porque a gente fala em religiosidade, né? Mas a gente fala em ciência. E a ciência tem vários exemplos hoje, vários estudos, né? Trazendo a eficácia das orações. São vários estudos, eu trago alguma aqui, ó, uma pesquisa que nós temos do Laboratório de Imunologia da Faculdade de Medicina de Brasília. Então, eles reuniram estudantes de medicina, né, fazendo pesquisa com relação à função da prece, né? Então, de acordo com os estudos dos principais mecanismos de defesa do organismo, a fagocitose, né, pode ter a função de estabilização com preces feitas à distância, né? Então, eles analisaram 52 voluntários por semana, né, e eles colhiam, então, amostra de sangue, fazendo esses exames, né, e chegaram à conclusão, então, que a prece, né, auxiliava na ansiedade, na eficácia, na saúde, né, na saúde das pessoas. Também tem uma outra pesquisa lá do índice de religiosidade da Universidade de Duke, do Urel, o inventário da ansiedade. Então lá eles fizeram também com pacientes que se submetem à quimioterapia, pacientes com câncer. E ali demonstrou uma estratégia da redução da ansiedade do paciente, então, que está em tratamento, através, então, de amostragem de pacientes que recebiam preces e outros pacientes que não recebiam preces, né? E também várias outras pesquisas, né? E aí a internet está cheia de exemplos que a gente poderia ter trazido. Mas eu gostaria de dividir mais um exemplo, que é da revista da Folha Espírita, do Dr. César Jeremia, da AME do Rio Grande do Sul, né, um endocrinologista pediatra, e ele coloca lá, ele faz uma questão: que contribuições nos trazem a física moderna e a neurofisiologia na compreensão do mecanismo de ação da prece. E aí ele está dizendo que a física moderna tem descortinado uma realidade física absolutamente distinta da realidade que os sentidos somáticos percebem. Então, nesse universo, todas as coisas, todos os seres, todos os astros, né? Tudo está intimamente pequeno e grande, estão conectados de uma forma instantânea. Então, aí ele fala que existe uma influência entre tudo e todos. Essas novas concepções da física, muitas já comprovadas experimentalmente, mostram a possibilidade de múltiplas dimensões no universo, que dão respaldo à doutrina espírita, que postula que todos os fenômenos anímicos são fenômenos naturais, então que obedecem, então que devem ser estudados com os efeitos dos fenômenos da natureza. Então está aí falando dessa energia, dessa ação do fluido cosmo universal, né, da oração. Nós trazemos também de Chico, né, pelo espírito de Emmanuel, falando que tipo de prece, né? E aí ele dá um rol que ele fala de prece da gratidão, que nós possamos fazer prece pelo apoio do lar,
pelo amparo da escola, pela proteção do nosso trabalho, pela alegria de servir, por que não, né? Pelo aviso da experiência, pelo exercício da tolerância, pela capacidade de ser útil, né? Pelo dom de discernir, e aí vai falando pelos estímulos que nos conduzem, pelas provações com que, né, nós precisamos de esclarecimentos, pelas nossas dificuldades, pela pandemia, para esse momento que nós estamos passando, pela energia da esperança e por todas as bênçãos de amor, né, que nós recebemos, e principalmente também que essa oração chegue no coração de cada irmão em que nós gostamos e até daqueles em que nós temos ainda dificuldade. Esses também precisamos incluir nas nossas orações, né? Segundo o Mestre, orai e vigiai, e principalmente amai os vossos inimigos. Né? É um capítulo do Evangelho. Então, Chico vem falando, né? Orai e vigiai para não caíres em tentação. Então, isso é Jesus, está em Mateus 26, 41. Então, que a gente possa, né? Sabemos que renascemos na terra com as nossas forças desequilibradas para as nossas tarefas. Vamos usar, né? Vamos usar, então, essa comunicação com o nosso Criador para que nós possamos estar sempre bem, né? Estruturados e equilibrados. Isso é muito importante. Estamos já, meus irmãos, chegando, né, no final dessa reflexão, e eu gostaria então também de convidá-los para encerrarmos com uma prece, é lógico, né? Uma prece por esse momento que nós estamos passando, que nós possamos estar unidos conosco, com todos os nossos irmãos, mas principalmente com Jesus, com o nosso Mestre, com Ismael, nosso, né, governador, trabalhador de Cristo junto de nós, mas principalmente do nosso Pai, que nós possamos todos os dias usar esse subterfúgio, usar a prece em nosso benefício, em nosso crescimento. Senhor, pedimos por todos nós, mas principalmente pelos médicos, pelos enfermeiros e demais profissionais da saúde que estão se dedicando aos cuidados dos nossos doentes, de nós, por Covid, no mundo todo. Inspire-os com o espírito generoso do Mestre e fortalece-os com seu ânimo. Senhor, pedimos por todas as pessoas que estão cuidando dos doentes em casa, para que possam ser sinal de sua misericórdia e serem fortalecidas por seu espírito de ânimo e de esperança. Senhor, pedimos pelos cientistas do mundo todo que se dedicam a pesquisar as soluções médicas já com a nossa vacina para a pandemia. E pedimos aos governantes responsáveis por medidas de crise, nessa contenção de crise. Inspira-lhes com espírito de sabedoria, de ânimo e senso de responsabilidade pública. Senhor, pedimos pelo fim da pandemia, inspire a todos nós, aos profissionais da saúde, aos cientistas e aos governantes e cada um de nós, para que possamos assumirmos as medidas necessárias para pôr fim à disseminação da doença. Senhor, dá-nos a graça da sensibilidade, onde houver desespero, que o leve à esperança. Onde houver tristeza, que o leve à alegria. Onde houver trevas, que o leve à luz. Dá-nos coragem para amar e servir. Aquele nos ensinou a servir. Então, nós vamos servir. Cuida de nós. Que assim seja. Amém. Agradeço essa oportunidade e que essa energia de amor tenha chegado no coração de cada um de nós. E assim, muito obrigada e que assim seja. Beijo no coração.